Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Hoje eu tô com a Gisele Nader, a Maquelar, que tá cuidando da nossa compra da casa. Fui extremamente bem atendido, com uma inteligência, um profissionalismo, um cuidado com a gente. Eu que também sou da área comercial, né? Eu já tenho um pouquinho de experiência com isso também, então posso falar, espero que com um pouco de propriedade. Primeiramente, parabéns pelo teu trabalho. muito obrigada. O vídeo que eu fiz falando sobre compra de imóvel aqui na Holanda foi o vídeo mais assistido do canal. É mesmo? É mesmo, 1.600 visualizações quando o canal ainda estava menorzinho e tudo, então assim, gerou bastante curiosidade. Já tiveram alguns comentários também, pessoas mandando inbox, perguntas, então foi justamente isso também que me motivou a querer te entrevistar. E você me driblou, foi me empurrando, mas eu entendo que eu sei que você é extremamente ocupada, mas primeiramente muitíssimo obrigado por me conceder essa entrevista, por me receber aqui no teu escritório. E vamos lá, vamos ter um bate-papo bem interessante, tá bom? Obrigada. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você pelo convite também. Eu sou brasileira de São Paulo, natural de São Paulo. Morei lá até os 19 anos. Depois eu fui para o Rio de Janeiro e morei lá a partir dos meus 19. E, enfim, hoje em dia eu me considero muito mais carioca em termos de, né, da onde eu gostaria de morar e tudo, né, caso voltando para o Brasil, do que paulistana. Em 2009 eu fui fazer um curso fora e na volta desse curso eu conheci o meu marido, que é holandês, e aí explica eu estar aqui hoje em dia. Apesar dele ter morado comigo 8 anos no Brasil, a gente está aqui já há algum tempo. Caramba, que legal, também. que legal. Com quantos anos você saiu de São Paulo e foi pro Rio, por favor? Eu fui com 18 anos, 18 ou 19 anos, não me lembro precisamente, para o Rio de Janeiro. Foi uma época, assim, contextos pessoais, de família. Meu pai tinha falecido, eu ia prestar vestibular, meu irmão estava morando no Rio, grande parte da minha família é do Rio. E aí eu e minha mãe falamos, bom, então vamos pro Rio, né? Já que meu irmão tá lá e tudo. E aí eu prestei vestibular já lá e fiquei. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu falei, que maravilha. Que maravilha. Não, a cidade é maravilhosa mesmo, né? Eu morei, por conta do cinema, a primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2007, eu fui para Irlanda, fiquei 2 anos como estudante, e aí depois voltei, aí eu sou de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, pertinho de Gramado, 60 quilômetros de Gramado. Só que a cidade é maravilhosa, pequenininha, aconchegante, todo mundo se conhece, tudo, a qualidade de vida maravilhosa, só que eu já não conseguia mais me adaptar, né? Você sai, conhece os horizontes muito mais expandidos e aí você voltar para aquela coisinha pequenininha e tudo foi mais complicado. E a gente mudou para Campinas, e aí eu comecei a trabalhar com cinema brasileiro lá, e eu fui várias vezes ao Rio, porque o Rio hoje é a metrópole do cinema brasileiro. E aí em 2016 eu morei lá também, morei no Largo do Machado. Ah, legal. E foi uma realização de um sonho, porque eu trabalhei exclusivamente com cinema, e aí jiu-jitsu também, né? O jiu-jitsu começou no Rio, então foi para mim um ano maravilhoso, assim, foi uma realização de um sonho. E aí depois disso a gente veio para cá também. Então, eu imagino que você, tendo vivido até os 18 anos em São Paulo e de repente mudar para o Rio, aquela vida mais de boa, mais tranquila. Não é nem de boa, assim, o Rio, acho que é aquela coisa, você tem as dificuldades que você tem em São Paulo, né, de uma grande cidade, os problemas que a gente tem no Brasil, nas grandes cidades, mas ao mesmo tempo você tem aquela paisagem deslumbrante, né, a vida na praia, que para mim, eu amo a praia, então tava assim, sempre que podia, tava na praia, estudava na praia, depois trabalhava na praia, enfim, fazia tudo que eu podia, né, em termos de corrigindo coisas, etc, sempre que eu podia. Então, outra vida. E aí você estudou o que, então? Então, né, essa é uma longa história, olha, eu tinha certeza que eu ia fazer medicina na minha vida. Estudei pra caramba, estudei nos colégios mais assim, voltados para o vestibular de São Paulo, o Colégio Etapa, não sei se você já ouviu falar. Estudei que nem uma doida. E aí, quando eu estava na época de prestar vestibular, a minha cabeça, também em contextos pessoais, fez assim. Falei que nada, fazer medicina nada, fazer geografia.
Geografia e Relações Internacionais. Geografia ou Relações Internacionais? Geografia ou Relações Internacionais? Só que Relações Internacionais estava começando, só tinha pouquíssimas universidades, tinha universidades particulares, mas não tinha nas públicas, praticamente. Foi isso, E aí eu falei, não, então vou fazer Geografia. E aí eu comecei a fazer Geografia na FRJ, só que eu estudava demais, e aí ficou assim... Era noite o meu curso e ficou meio que faltando uma coisa, ficou faltando tempo de estudo. Aí eu fui fazer Relações Internacionais também. Exato. Aí eu comecei você vê que a agitação não vem só de agora, né? E aí eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo e aí eu fiz um estágio para Relações Internacionais. Me formei em Relações Internacionais e aí fui fazer um estágio em Geografia e aí eu comecei a trabalhar numa escola para fazer um estágio de Geografia e nunca mais saí. Era uma escola internacional, então eu tinha acabado de fazer Relações Internacionais, fui fazer estágio nessa escola internacional e aí fiquei muitos e muitos anos, né? Fiquei 14 anos nesse ramo, em escola internacional, e fiquei como professora e coordenadora do ensino médio e até vir para cá. Quando eu vim para cá, eu falei, eu não quero mais fazer isso. Não quero mais fazer isso, não queria mais. Já sabia há um bom tempo, estava procurando novos caminhos. Só que assim, a escola para a qual eu trabalhava era ligada a uma organização internacional. E no Brasil tinham 8 escolas, naquela época, não sei agora, tinham 8 escolas ligadas a essa organização internacional. Aqui na Holanda, naquela época, tinham 42 escolas ligadas a essa. É o IBO, International Baccalaureate Organization. Eu falei, bom, para eu me recolocar lá no mercado, trabalhando numa escola que seja ligada a essa organização, vai ser rápido, até pela falta de professor que tem aqui na Holanda. E aí eu falei, eu não posso fazer isso, né? Aí fiquei me segurando. Falei pro meu marido, falei, não me deixa cair na tentação, porque você quer ganhar, né? Chegar e ficar sem ganhar. E aí quando eu cheguei, eu comecei a elaborar várias coisas na minha cabeça, olhar vários detalhes, até o momento que eu falei, não, é lógico que eu vou trabalhar como corretora, né? No real estate. Vários fatores, assim. Aí eu fui procurar o que eu tinha que fazer. Aí eu me matriculei num curso e comecei a disparar e-mail para várias corretoras que trabalham com expatriados, né? Vários maquelares, né? Aí uma logo me chamou aqui no Harlem, pertinho daqui, e aí eu comecei a trabalhar lá e a fazer o curso, né, ao mesmo tempo, e foi perfeito, né? Porque imagina, o curso todo em holandês. Se eu não tivesse trabalhando ao mesmo tempo, eu acho que ia ter sido impossível, sabe? Porque eu via na prática e no curso, na prática e no curso, na prática. Então, assim, teria sido... Não teria... Porque a realidade do mercado imobiliário aqui na Holanda é completamente diferente, né, da realidade do Brasil. Eu não conseguia entender a lógica de muita coisa, né? Então, trabalhar ao mesmo tempo foi essencial. Sem dúvida, sem dúvida. Tá, mas da maneira como você falou, assim, era lógico que você ia trabalhar com isso, mas na minha cabeça não é tão lógico. Agora que real estate. Porque, tá, beleza, por mais que você tivesse estudado relações internacionais, por mais que você fosse uma professora de geografia e tudo, eu não consigo, eu te conhecendo agora, sendo teu cliente e tudo, eu entendo que você é uma pessoa extremamente dinâmica, proativa e tudo, mas eu não consigo ver como isso funcionou na tua cabeça lá atrás. Porque, tudo bem, essa possibilidade da outra profissão bacana, mas existiam vários outros caminhos que você poderia ter seguido além desse. E mais do que tudo, você é uma ótima vendedora, né? Por ser da área também, por ter sido já há vários anos gerente comercial, eu sei que você é uma ótima vendedora. Então, você vende um produto muito bem, que neste caso é o real estate, mas sobretudo essa é a questão. Mas como que isso foi tão lógico e tão objetivo na tua cabeça? Comecei a fazer um raciocínio seguinte, né? Primeiro, eu já tenho um relacionamento com o holandês desde 2009
Então, apesar de ter morado no Brasil muitos anos com ele, eu vinha para cá frequentemente. Sempre que eu vinha para cá, eu estava olhando para as casas. A paisagem da Holanda, para mim, são as casas. Até porque, assim, você tem a paisagem toda plana, é tudo muito não é estético o nome, né? É muito plástico, enfim, a cidade é tudo muito bonito, mas é tudo muito plano. As casas se destacam, então lembra, meu marido está olhando o carro, nossa, olha esse carro, e eu não estou olhando o carro, estou olhando a casa, sempre. E eu tinha sempre muita curiosidade, vontade de entrar naquelas casas, tudo eu achava sempre muito aconchegante. Esse foi um ponto. Outro ponto, eu sempre tive um sonho na minha vida, de mais pra frente, quando assim, meu sonho de aposentadoria é eu ter um tipo de uma pousada, um bed and breakfast, mas que seja a minha casa, né, onde eu vou morar e que eu tenha aquele espaço para receber as pessoas e tal. Então eu comecei a juntar, falei assim, bom, real estate, como é que é a melhor forma de eu poder encontrar uma propriedade bacana para mim, eu conseguir eu pessoalmente crescer dentro do mercado imobiliário, no sentido de, trocando de propriedade, achar uma propriedade bacana, entender como funciona e tal. Eu falei, não, então eu preciso de conexão no mercado imobiliário, preciso entender como é que funciona para eu poder comprar a minha propriedade. E aí eu comecei a viajar, falei assim, se eu tiver uma propriedade, fizer o bed and breakfast que eu quero, também dá para ser ao mesmo tempo uma corretora de imóveis, e também dá para eu ter um restaurantezinho, que é o que eu quero, não sei o que. Aí eu já pensei no nome, Camaleão vai ser o nome, porque aí de tudo um pouco. Enfim, eu fui viajando nesse esquema assim na minha cabeça, né? E tem um fato importante que foi, quando eu cheguei, não consigo ficar parada, não fui trabalhar de professora, mas não conseguia ficar sem ganhar nada. O que eu vou fazer? Meus filhos eram pequenininhos, eu falei, preciso ter um trabalho que me dê toda a flexibilidade e que me dê um tempo para eu pensar, né? Então eu fui trabalhar no PostNL, eu fui trabalhar como carteira e fiquei 1 ano. Pessoal, PostNL é o correio daqui da Holanda, tá? Exato, os correios, exato. E eu trabalhava literalmente como carteira nos bairros ao redor da casa onde eu morava. Era perfeito porque eu tinha flexibilidade no horário de entregar as cartas dentro do horário comercial. Então meus filhos iam para a escola, eu fazia isso, poucos dias na semana, mas fazia. Cara, foi a melhor meditação na minha vida. Caramba! Foi uma meditação. Aliás, até hoje eu sinto falta. Sinto. Porque era uma coisa assim, colocava as cartas, né, lá, tal, no meu bairro, saía com a bicicleta da minha casa, pegava ali num depósito ali do lado, saía entregando as cartas, usava com todo respeito, mas assim, não precisava usar muito do meu cérebro, né, para colocar as cartas, eu ficava ouvindo podcast, pensando, refletindo e andando, e na bicicleta, aquela coisa arejando e tal. Foi assim que eu fui meio que conectando as ideias. Eu passava e olhava as casas. É essa casa que eu vou fazer, não sei o quê. É com essa casa. E foi assim que eu fui chegando nessa brilhante ideia. E muito mais brilhante do que eu imaginava. Porque quando eu pensei nisso, eu pensei juntando esses fatores, mas eu jamais podia imaginar que o mercado imobiliário na Holanda é tão bom. Né? Sem dúvida. Foi engraçado porque no nosso caso, quando a gente começou a pensar em comprar imóvel e tudo, a gente começou a fazer as pesquisas, você sempre vai pelos amigos primeiro, né? Recebemos 3 nomes e aí você começa a buscar também nas mídias sociais. E o teu nome é um dos mais, provavelmente, se não o mais falado, um dos mais falados. E a gente já tinha outros 2 nomes, um deles inclusive é a Ana, também, né, que a gente já conhece. Mas assim, por conta da minha experiência e tudo, a maneira como você é muito prática e muito dinâmica, eu já... Não, beleza, é aqui que a gente vai ficar e tudo. Mas eu acho muito engraçado que a comparação... isso é uma das questões, até quando eu conversei também com a Amanda Fernandes, que já deu entrevista aqui pro canal, a questão de como o mercado daqui é completamente diferente do Brasil, né? Porque no Brasil, se você chega num corretor de imóveis e fala, olha, estou querendo comprar, ele vai ficar na tua jugular e ele vai querer vender o imóvel e tudo, e aqui é completamente diferente. Aqui a procura é muito maior. Já que você tem uma grande experiência, você é muito provavelmente a corretora de brasileiros mais procurada, creio eu, e parabéns por isso, porque Obrigada. Obviamente é resultado do seu trabalho, mas como que
eu acredito que você não trabalhou com isso no Brasil, mas como que você vê essa comparação, até para o povo que está, principalmente do Brasil, entender um pouquinho, e você que trabalha já nisso, tipo, como que você vê o mercado imobiliário holandês comparado com o mercado imobiliário brasileiro? Eu acho que é incomparável, né? Não tem nada assim. Uma das coisas mais marcantes para mim, logo que eu comecei a fazer o curso, entrei no imobiliário aqui, eu me lembro que o meu chefe naquele momento, ele falava assim, não, porque eu comprei tal casa para o cliente, eu não conseguia entender o conceito de um corretor comprar uma casa para o cliente. Eu falava, como assim você comprou para o cliente? Aquilo bagunçava a minha cabeça. E aí quando ele me explicou, enfim, a comissão que eles cobravam para compra, eu falei assim, eu não vou ter cliente brasileiro nenhum. Porque nenhum brasileiro vai pagar para mim, para eu ajudar ele a procurar um imóvel. Ele olhou para mim e falou assim, ah, tá bom, então deixa eles comprarem sozinhos. Tipo assim, eu não entendi o conceito, achei uma grosseria dele básico, daquela coisa direta de holandês. Passou logo um mês para eu entender o conceito, né? Eu falei assim, não, as pessoas precisam muito mais de ajuda até para comprar do que para vender. Lógico, para vender você precisa daquela parte prática de colocar no Funda, né? De fazer todo o marketing da casa, fazer a preparação, trabalhar os documentos para você entregar os documentos para quem vai comprar, para o corretor de compra e tal. Então tem esse tipo de preparação que é necessário. Mas você vende uma casa muito mais fácil do que você compra uma casa. Né? Então, eu acho que isso que é muito difícil para o brasileiro entender, né? Ou assim, o que acontece muito, todos os dias praticamente eu recebo mensagem de clientes assim, Gisele, eu preciso de uma casa para alugar, você tem uma casa para alugar, não sei o que, eu quero ir em Amsterdã com 2 dormitórios. Eu falo assim, não é assim, a gente não tem um banco de imóveis. Porque o que entra sai imediatamente, não existe esse banco, tem um monte de imóvel aqui, escolhe portfólio. Né? Então é uma coisa que eu já sei assim, esse cliente já não sabe nada do mercado imobiliário, né? Vou ter que explicar para ele as dificuldades, etc e tal. Então eu acho que assim tem muitas diferenças cruciais, mas que são todas explicadas pela diferença entre oferta e demanda, né? Então assim tem muito mais gente procurando imóveis na Holanda do que tem imóvel disponível. Não tem perspectiva de melhora nesse momento. Os planos do governo há anos, a discussão precisamos construir pelo menos 100 mil imóveis por ano, por no mínimo 3 anos, que vai aumentando esses anos porque a população também vai aumentando, para conseguir igualar mais ou menos a oferta e demanda. Só que nunca se consegue chegar a essa proporção. Primeiro, graças a Deus, né, pelas leis holandesas que protegem o planejamento urbano, de não virar tudo um bando de arranha-céu, né? Não dão permissão para isso, porque imagina, se derrubasse meia dúzia de bairros, construísse aqueles arranha-céus de 20 e tantos andares que a gente tem nas grandes cidades brasileiras, já resolveu muita coisa. Não fazem isso, ainda bem, por um lado, né? Para preservar a qualidade de vida. Mão de obra não tem, você sabe, para nada, para construção. E aprovação de leis ambientais também. Então, para fechar essa equação, vai demorar. Os primeiros clientes, eles acabaram sendo holandeses, brasileiros, ou você desde o início já focou no mercado brasileiro? Ou de brasileiros aqui, desculpa. Eu foquei no mercado de brasileiros aqui na Holanda desde o início, porque a modalidade de emprego, aliás, de muitas corretoras aqui na Holanda, é o que você é o ZZP'er, né? O chamado MEI no Brasil, né? Ou pessoa jurídica. Então, eu comecei lá como pessoa jurídica e estava evidente desde o início, ele falou, você vai procurar os seus próprios clientes. Eu falei assim, você tem uma renda? Você precisa ter uma renda durante um período até você poder gerar sua cartela de clientes. Eu falei, não, tá tranquilo, vamos lá. Eu não tinha ideia do que ia acontecer, não tinha ideia. Só que eu estava em grupos de brasileiros no Facebook na Holanda, né? Tem vários, como a gente sabe, brasileiros na Holanda, brasileiros em Amsterdã, brasileiros no Haarlem, enfim, expats em Haarlem, expats do quê? E eu via o que todo mundo vê, que a pergunta, e acho que até por isso que o seu vídeo mais popular é sobre compra de casa na Holanda, que a grande pergunta é sobre casa, o tempo todo. Eu estou procurando negócio para alugar, estou procurando negócio para comprar, não sei o quê. Então, quando eu vi aquilo, eu peguei e joguei um post. Falei, olha, eu vejo que tem muitas pessoas aqui procurando casa,
eu trabalho agora nessa imobiliária. Se vocês quiserem ajuda na própria língua, vocês podem me procurar. Foi assim, meu chefe achou que ele começou a dar, ele na verdade ele não acreditou, ele achou que fosse spam no dia seguinte. Ele falou assim, mas como que te ligaram? Como é que... Não é possível, isso é spam, e não sei o que, e não sei o que. Enfim, rodou assim, foi de primeira, né? E aí, enfim, aí comecei um atendimento, obviamente ele me acompanhava em tudo, me ajudava em tudo, e aí rodou, e aí aquela coisa, aí o primeiro cliente começa a falar, vai falando, aí vira meio que uma bola de neve, né? Então foi assim, foi o grupo de brasileiros no Facebook, acho que o grupo Brasileiros na Holanda, que deu o primeiro impulso, vieram os primeiros clientes que então foram fazendo boca a boca. Show. E aí, como é que foram os próximos passos? Aí o negócio começou a rodar muito, né? Começou a rodar bastante. E aí eu estava fazendo curso, aí eu falei, não, quero muito, preciso finalizar essa certificação. Começou a ficar muito difícil a questão do tempo. Eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Eu falei, com filhos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, casa, né? Marido, trabalho, né? Eu falei, o que eu faço? Eu falei, bom, para eu poder conseguir tirar esse certificado, eu tenho que arrumar uma solução. Não consigo estudar à noite, vou ter que acordar mais cedo. Aí comecei a acordar às 5 horas da manhã, regularmente, vamos lá, enfim. Aí fiz tudo, são várias provas, né, tal, né? É como se fosse o OAB no Brasil, né? Porque no sentido, não em termos de conteúdo, mas porque você faz um curso aqui, você pode fazer um curso de corretor, qualquer um pode. Mas para você tirar a certificação, você precisa fazer provas junto a uma entidade certificadora. Que é como a OAB, né? Você pode se formar advogado, mas você não vai ter a OAB se você não fizer aquela prova, né? Então, essa lógica. Não, preciso disso. E aí eu fiz esse corre, aí foi muito mais legal para minha autoconfiança, né? Porque eu falava assim, poxa, eu vou chegar numa casa falando um holandês que não é um holandês como eu falo inglês, que tem mais nível acadêmico, né? Que a gente estuda a vida inteira. Preciso ter no mínimo o título, para eu me sentir, ok, você quer me procurar? Vai lá, me procura na organização de corretores que você vai me achar, né? Esse tipo de coisa. Aí fiz isso, aí foi muito bacana, até o momento que começou a ficar muito volume, né? E aí comecei a procurar outras soluções, aí comecei a conversar na empresa sobre soluções, na empresa que eu trabalhava. Aí a gente ficou um tempão negociando para eu abrir uma franchise deles. E aí na hora que a gente estava fechado em termos de empresa estrutural, de franchise, a organização de corretores da Holanda, a VBO, né, a qual a gente é ligado, não permitia, dentro da estrutura que o escritório que eu trabalhava tinha, que eu fosse uma franchise ainda. Eles tinham que ter algumas outras... difícil explicar, não vale a pena agora. Enfim, não era possível. Aí eu falei, não, então eu vou realmente seguir sozinha. Porque para eu chegar ao momento de fazer um franchise eu já criei toda a estrutura do meu escritório, eu só ia levar o nome deles, basicamente, né? Aí eu falei, não, então eu vou seguir sozinha. Foi um desafio imenso, foi até aquela época primeira vez que você queria me entrevistar, que eu tava assim, louca, né? Enlouquecida, porque é muita responsabilidade, né? E um desafio muito grande você sair. Eu tava querendo ou não, eu tava num guarda-chuva holandês. Ok. Então, assim, qualquer coisa que eu falava, não, eu trabalho no escritório holandês, todos os meus colegas são holandeses e tal. De repente você sai, eu tava me sentindo assim, um caramujo saindo da casca, né? E aí eu falei, não, vou ter que fazer isso, vou ter que dar espaço. Vários parceiros já tinham me falado isso, assim, parceiros financial advisors, empresas, falavam, por que você não vai sozinho? Todos os seus clientes são seus. Eu não pegava nenhum cliente da VK Makelars. Pelo contrário, eu precisava que os meus amigos me ajudassem com os meus clientes, porque eu não estava dando conta da demanda. Pô, você tem seus clientes, por que você está lá? Eu falei, não, porque para mim é mais seguro, é mais confortável, não sei o quê. Enfim, tive que dar espaço. Então isso aconteceu, né, mais ou menos no meio do ano passado. E aí eu tô com a Flex desde então, feliz da vida, junto com a Ana, que foi essencial. A Ana começou comigo na VK, ela é polonesa, né, mas a Ana ela é jovem,
tem já mestrado, assim, tem masters, né, não sei o quê. Ela é extremamente dinâmica também, fala espanhol, além do inglês, e de ler, ela não se sente à vontade de falar holandês, mas ela lê tudo. Então, assim, sem ela eu não teria tido a coragem, sabe? Porque ela começou a pegar vários dos meus clientes, e ela fez para mim uma coisa essencial na empresa, que foi dar conta de tudo que eu não queria fazer, que era a parte de marketing. Então ela que foi cuidar da questão de website, questão de logo, questão disso, questão daquilo. Então ela fez toda essa parte e me ajuda muito a dar vazão a todos os clientes, as partes administrativas. Ela pega vários clientes também 100% para ela. Uma das coisas que eu acho que é muito interessante sobre essa questão da gente ter o conhecimento de trabalhar dentro. No meu caso, eu comecei a trabalhar com cinema direto, né? Um dos meus alunos de jiu-jitsu, ele era produtor cinematográfico, e aí ele me chamou para fazer, preciso fazer uma cena de luta. Eu falei, beleza, tranquilo. E eu achei que ia ser uma produçãozinha pequena. Não, era uma mega produção. E eu não imaginava que ele era tão grande. Eu comecei a trabalhar nisso já então em grandes produções, por acaso, por muita sorte. E aí quando eu voltei pro Brasil, por conta da minha experiência na Irlanda, consegui pegar alguns outros filmes grandes para trabalhar. Só que eu ainda me sentia com a síndrome do impostor, que eu não merecia estar lá no meio, porque todos eles já tinham ou muitos anos de profissão, ou então conhecimento técnico e tudo mais. E aí eu fui me profissionalizar, fui fazer o curso, estudar e tudo mais. É óbvio que você deve ter aprendido muito sobre fazendo o curso e tudo mais, mas sobretudo você é uma ótima profissional e principalmente uma grande vendedora. Então no final das contas é isso, esse é o grande... Eu acho que tem muito mais de você, Gisele, na profissional Gisele, do que dos outros conhecimentos que você deve ter adquirido. Porém, quando você tem essa chancela, acaba sendo, sei lá, de uma certa maneira uma segurança. E aí esse caso de você ter uma empresa também holandesa e tudo, para você, creio eu que devia ser muito mais essa segurança, o que eu acredito que para eles era completamente o contrário, porque você trazendo todos os clientes de fora, sem que eles tivessem nada, entre aspas, nenhum tipo de envolvimento, eles tinham um ganho de 100% com isso, né? Então eu entendo toda essa tua insegurança, mas que bom que você conseguiu dar esse passo também, porque ao que parece, já desde lá de trás, você trabalhando para uma outra organização, por mais que fosse muito bacana ter essa chancela, você também agora trabalhando para você sempre vai dar muito mais vontade, muito mais gana, penso eu. Não, sim, primeiro você tem 100% razão, era isso, assim, para mim, eu tirar a certificação e ter pelo menos essa tranquilidade dentro de mim, ninguém fica olhando o título, né? Outro corretor não fica, mas para mim isso foi exatamente muito importante, pela síndrome do impostor, né? Falar, não, beleza. Eu tinha já, assim, bastante estímulo lá, né? Eles ficavam com uma porcentagem do que eu ganhava, que era uma coisa que se tornou desproporcional, principalmente pelo que eles me ofereciam em troca. Então, isso estava me incomodando muito, né? Estava me incomodando muito. E ele, naturalmente, não queria mudar essas proporções, porque ele tem outras pessoas que trabalhavam no mesmo sistema, se mudasse para mim, ia ter que mudar para os outros. Né? Então, eu estou começando agora a sentir isso que você está falando, de ter mais motivação, vários detalhes, várias coisas que a gente está fazendo, a gente começa a ter outras ideias que são rapidamente implementáveis, né? Então, por exemplo, eu estava com a Ana antes de ontem, a gente sempre se reúne para trabalhar, né, presencialmente, para poder... Várias coisas são resolvidas mais rapidamente. E agora eu estou tendo também... Eu faço muita compra, né, de casa, mas estou começando a ter cada vez mais vendas, né? De vários meios. E a gente vai vender um apartamento agora, né? Vai entrar no fundo, sei lá, em breve. E aí a gente falou, poxa, mas uma house stylist, né, que prepara a casa, deixa a casa bonita, parecendo uma casa de revista para vender, a gente tem parceria com o house stylist. Custa um dinheiro. E as house stylists, assim como os corretores na Holanda, eles não trabalham nacionalmente que nem a gente, eles são muito localizados. Então a minha house stylist aqui de Haarlem, Amsterdã, falou, não, eu não vou, é em Schiedam, o próximo apartamento que a gente vai vender. Não, eu não vou. Eu falei, pô, como você não vai? É 1 hora de direção. Não, não vou. Eu falei, putz, então o que eu vou fazer? Comecei a procurar outras house stylists lá, através dos contatos. Super caro.
Eu falei, pô, meu cliente tem que pagar mais esse valor. Aí a Ana falou, por que a gente não compra algumas coisas? Eu falei assim, eu tenho um lugar para estocar. Eu falei, eu tenho um lugar para colocar coisa. Vamos na Action, a gente compra um monte de coisas de decoração, umas almofadas, umas plantas, umas coisas, tal, que a gente sabe que essas mulheres usam. E a gente pode, então, complementar. A gente dá todas as dicas, a gente tem um blog no nosso website, dando dicas de como preparar a casa para venda, para as fotos e para as visitas, mas a gente pode complementar. Falei, ótima ideia, vamos fazer? Então vamos, não sei o quê. A gente já vai terça-feira agora, o fotógrafo vai à 13h, a gente vai antes, para já dar um toque extra a gente mesmo. Então assim, não só de dar um toque de brasilidade, porque um corretor holandês jamais faria isso, jamais. Ele vai chamar quem for necessário, nunca vai fazer um rolê desse. A gente decidiu na hora, falou, vamos fazer isso, é isso que vai fazer, e a gente pode ir crescendo o nosso estoque de coisas para, né? Então tem esse lado legal, né? De ter empresa própria, essa flexibilidade e de você começar a visualizar outras coisas e ter espaço para esse crescimento. Quanto mais tempo eu passo aqui na Europa, mais eu percebo que eles são, como a economia é muito forte, eu honestamente não consigo entender o porquê, tá? Você vai entender onde eu vou chegar. Os profissionais aqui, eu acho que eles são muito acomodados. É muito... Mas em todos os setores, em qualquer lugar que você vai. Quando eu morava na Irlanda, e aí depois nós moramos um tempo na Suécia durante a pandemia também, se você chega numa loja e você fala, olha, eu quero comprar esse microfone aqui. O vendedor olha para sua cara e fala, não tenho. E deu, ponto final. No Brasil, não, eu não tenho agora, mas olha, eu tenho essa outra opção, eu tenho isso aqui, vai chegar semana que vem, você volta aqui, deixa eu pegar o teu telefone e tudo. Aqui não. E ainda assim, não tenho. E aí se você perguntar, você sabe onde eu tenho? Onde eu posso encontrar? Ah não, lá na loja do lado você consegue. Então assim, eu acho que, tudo bem, eu acho de uma certa maneira bacana a honestidade, a pessoa ser direta, mas não ter essa gana que o brasileiro tem. E aí, no seu caso em específico, quando você vem falando isso, a questão do extra mile, da vontade de fazer um pouco além e de ser polivalente como brasileiro, eu não consigo ver essa fome de vencer, digamos assim, como o brasileiro tem. Não. Eu acho que para você, então, deve estar sendo desafiador, sem dúvida nenhuma, a saída, digamos, debaixo desse guarda-chuva, mas agora também você vai poder estar com a dinâmica que você tem de ser, você vai poder nadar de braçada aqui também, penso eu. Acho que é um diferencial, né, em relação ao holandês. Entendo totalmente o que você está falando, eu não morei em outros países da Europa, então para mim era uma coisa da Holanda, até legal escutar que em outros é assim, que eu fico revoltada um monte de vezes, né? Você fala, não é possível, né? Lógico, tem muita gente extremamente trabalhadora, batalhadora, que se mata, né? Como meu antigo chefe, inclusive, mas a maior parte das pessoas tem esse comodismo que eu acho que tem a ver com todo o sistema de seguridade social, né? E o fato de que fazendo pouco eles ganham o suficiente, não só o suficiente para viver, mas o suficiente para viajar, para ter uma casa bacana e tal, né? Não vejo os holandeses inundados em dinheiro e também não parece ser o que eles buscam, né? Aquela coisa, aquele nível de conforto. Para mim é desesperador, muitas vezes, né? E eu vejo os clientes, quantos clientes falaram, eu estava com um corretor holandês, mas não dá, não sei o quê. Aí escutei falar de você e vim aqui. Ou quando eu estava na outra imobiliária, aconteceu isso algumas vezes. A primeira vez foi mais engraçado. Eu fui viajar e tinha que passar os meus clientes para um colega. Eu pegava um colega e falava, você tem disponibilidade? Tenho, olha. Passava tudo explicadinho. Aí ia fazer lá uma oferta numa casa para uma cliente minha. Eu cheguei assim de férias e falou assim, você sabe o que a sua cliente me falou? Eu falei, o quê? Ele falou, Red, eu esperava mais de você. Eu comecei a rir, eu falei, com certeza, o brasileiro sempre vai esperar mais do que os holandeses dão. Certamente você já teve também clientes que não eram brasileiros. Sim.
Qual é a comparação que você faz, o paralelo que você faz do cliente brasileiro e o cliente estrangeiro? Os clientes estrangeiros, eles geralmente vêm indicados por clientes brasileiros, Ok. o que é muito bacana, porque ele já tem também uma referência sua. Mais difícil é quando ele vem por parceiros de outras nacionalidades. Eu até, durante um bom tempo, eu recusei. Eu falei assim, eu não quero, porque o cara não tem referência sua, você é mais uma corretora, né? E eu já estava assim, atribulada o suficiente com o público que eu mais gosto de trabalhar. Falei, não quero. Quando vem indicado, é super bacana. O paralelo, eu peguei muitas nacionalidades. O que me surpreendeu mais foi assim, eu tive muitos casais em que a mulher é brasileira e o cara é holandês. Falei, pô, mas ele é holandês, por que você não quer, né? Tal. Eles eram mais perdidos do que a mulher brasileira, entendeu? Eu tava assim com medo de falar, pô, não vou ter, o que eu vou acrescentar? Não, era assim, tinha que acrescentar tudo a acrescentar. Então isso foi uma experiência muito legal, a ver que não, o holandês também não tem conhecimento sobre um monte de questões do mercado, né? E ver que também você estudando, como né, as brasileiras vão lá, corre atrás do negócio todo, acabava dando boas informações para eles. Sempre foi nesse sentido. Sempre foram muito gentis os holandeses casados com as brasileiras que eu conheci. Mas já tive do Azerbaijão, já tive de tantos da Letônia, de tantos países diferentes. São menos expansivos que os brasileiros, em geral é isso, né? Menos expansivos e menos demandam menos também. Ok. Eu acho que do mesmo jeito que a gente oferece muito para o cliente, o brasileiro quer muito do prestador de serviço, né? Sim. Então, o que eu noto que assim, que os clientes... tem um casal agora que é do Azerbaijão e ele é da Polônia, um casal assim... Eles são super low profile, sabe? Super respeitosos, o que você fala eles aceitam, eles entendem, eles não ficam fazendo milhões de perguntas, né? Os brasileiros demandam mais. O perfil do brasileiro, principalmente que vai para a Irlanda ou que vem para cá, eu acho que também ele é diferente, porque principalmente para cá, para a Holanda, você ou precisa de cidadania europeia ou você vai vir como contratado, tudo. Então já é um país que tem uma dificuldade um pouquinho maior de você vir, né? Então, aqui na Holanda, uma das características que eu percebo nos brasileiros que vêm para cá também são brasileiros que no Brasil tinham uma vida um pouquinho mais cômoda, já eram profissionais mais requisitados e que já são acostumados com um serviço um pouquinho diferenciado também. Total. Né? Então já não é aquele brasileiro que foi tentar a vida e que de repente é uma vida, sem desmerecer, mas uma vida muito humilde no Brasil e que veio tentar a vida aqui. Então já são pessoas que já esperam mais de um serviço e que quando chegam aqui, de maneira geral, também acabam ficando decepcionados, né? Sem dúvida. Com o que é oferecido. Sem dúvida, você tem toda a razão nessa análise e assim, esperam não só mais do profissional, né, de mim no caso, mas esperam também mais das casas que eles vão ser capazes de comprar, né? Então um papel fundamental que a gente tem, tanto em compra, em aluguel, muito também, o pessoal que vem... Acabou de chegar aqui, né? Vem com aquela visão do imóvel brasileiro. Você quer ter uma suíte? Você quer ter... Como assim? Você só tem uma privada dentro de casa, né? Como assim? Os banheiros daqui. Como assim? Né? E aí eles vêm assim, e aí é uma coisa de você tem que ir trazendo a pessoa para a realidade aos poucos. E foi uma coisa que eu passei também muito, né? Eu também cheguei aqui, eu também não consegui entender o negócio, entendeu? Eu me lembro perfeitamente que eu fui na casa de uma amiga minha de 30 anos, que coincidentemente mora na Holanda, e a mãe dela estava falando, não, mas na Inglaterra eu consegui alugar uma casa assim, assim, aqui na Holanda eu não consigo. E eu, na minha cabeça, sem conhecer o mercado, falei, isso é falta de esforço, juro que eu pensava isso, sabe? Ou quando eu estava de licença maternidade, a gente veio passar uns meses aqui também, durante a minha licença maternidade, eu não conseguia entender por que os corretores não me atendiam. Eu falava, eu quero alugar uma casa por 4 meses enquanto eu estou aí, não sei o que. Eles falavam, não posso te ajudar. Eu falava, essa galera não gosta de trabalhar? Né? Mas hoje em dia eu vejo que não dá. Simplesmente não é assim, ou você vai para o Airbnb ou não. Então, assim, o que eu quero dizer é, a gente tem que estar o tempo todo trazendo o brasileiro de classe média alta no Brasil para a realidade do que é a vida aqui, que tem muitas vantagens em relação ao Brasil e muitas desvantagens em relação a todos esses confortos que a gente não tem aqui e tem lá.
mas como é a realização profissional de ver essas pessoas realizando esses sonhos, sim. Não, isso é uma das partes incríveis, né, do trabalho, assim, a felicidade dos clientes, né, no momento em que você vai entregar a casa, essa realização, e a realização dupla, não só porque está comprando uma casa, mas porque conseguiu atravessar esse mercado, né, porque às vezes também o cliente chega e fica resistente, não quer fazer um overbidding, por que não, porque como é que eu vou oferecer a mais, aí vai assim, né, aquele joguinho que a pessoa bota a cabeça para fora e dá uma martelada, toma uma, toma duas, toma três, no sentido de que não escuta a gente na nossa análise, não compra casa, não compra. E muitas vezes escuta e não compra, né? Passando por essa dificuldade, chegando, pegando as chaves, é uma delícia, né? E às vezes, assim, como eu faço muito o trabalho por trás, falo para o cliente, o seu serviço é falar sim ou não e fornecer documento quando possível. Então, às vezes, né, quando necessário, eu faço, a gente está por trás. Então, muitas vezes, na minha sensação, o processo não foi tão simples assim, não foi tão suave. Mas aí, quando eu vou entregar e o cliente está tão feliz, depois faz tantos elogios, eu faço uma review maravilhosa, eu falo, nossa, para ele foi tudo bem, para ele foi uma sensação de leveza. Isso é o mais importante, é o que a gente fica mais feliz, né? Que legal, enquanto quem está levando o piano é você. Exato. Exatamente isso. Quando eu vejo que ele está satisfeito, eu falo, bom, então eu realmente levei o piano, não ficou para ele o peso, né? Afinal de contas, você acabou de se tornar uma empresária aqui, holandesa. O que você vislumbra daqui para frente para Flex Real Estate? Pois é, eu acho que assim, tudo aconteceu muito rápido e muito fortemente, né, nesse meu processo. Então, eu acho que muitos empresários começam com aquele plano, eu quero aquilo, e vai andando naquilo, vai andando numa linha para chegar naquilo. Para mim as coisas foram um pouco inversas, né? Elas aconteceram meio numa ordem inversa. Então, assim, já estou assim, extremamente satisfeita com tudo que está acontecendo, e eu acho que agora o meu objetivo vai ser cada vez mais poder atender o público brasileiro de uma forma mais ampla e mais completa, né? Porque, de novo, talvez o piano quem esteja carregando sou eu, mas assim, o que eu vejo é que às vezes não consigo dar vazão, né? Ou as distâncias. Então, assim, por exemplo, o cliente vai comprar em Maastricht, como eu já fiz várias vezes lá em Limburg, né? Que fica lá no sul da Holanda, é o ponto mais distante da onde a gente está. Ele vai comprar lá, eu vou fazer toda a análise para ele, eu vou até lá quantas vezes for necessário para fazer a inspeção técnica e depois para entregar a casa. Geralmente são 2 vezes no mínimo que eu tenho que ir na casa, eu vou, não importa onde. Mas eu não consigo participar das visitas, não tem como, é impossível, né? Senão eu teria que ter um cliente por vez, não dá. Então, assim, se eu conseguir em algum momento criar uma rede, né, que eu consiga ter, por exemplo, né, brasileiros, preferencialmente até, né, em diferentes regiões, para poder atender esses clientes participando das visitas, ou seja, de uma forma mais presencial no dia a dia, vai ser muito bacana. Mas eu preciso, meu grande dilema com isso é manter qualidade, manter esse tipo, né, de atendimento, que eu estou aqui no com os clientes o tempo todo, e conseguir manter a serenidade e o bem-estar, né, também, que é muito importante. Então, sem dúvida. Tem mais um ponto, assim, né, eu penso muito em incluir brasileiros, que é o público principal, mas pelo nosso título de Flex, né, eu tenho muito a ideia também de expandir em termos de línguas. Então, por exemplo, eu me foco só nos brasileiros, eu vou precisar de mais um brasileiro comigo, né, uma coisa assim. A Ana, perspectiva polonês. Muito polonês aqui, então cada vez mais ela se formar, a minha perspectiva, né, assim, que ela vai ter o próprio público dela, e um público que eu nunca consegui nem tocar, e eu falo espanhol, né, é o público latino. Eu tenho clientes latinos, todos por indicação. Esse que eu fiz no Facebook de brasileiros, eu preciso pegar a hora que eu realmente me abri totalmente para o público latino de língua espanhola,
é nossa, é um outro mundo. Mas aí eu quero alguém também que seja um espanhol, né, que também consiga fazer essa conexão pessoal, né, que você não fala só a mesma língua, você fala a mesma língua em mais de um nível, né, você é do mesmo país e tal. Não, concordo. O brasileiro, eu acho que ele é muito unido e muito conectado. Então, quando, por exemplo, eu falo com pessoas de outras nacionalidades, por exemplo, os portugueses que estão aqui, eles acabam sempre entrando em grupos e sempre procurando os brasileiros, porque eles sabem que nós somos muito conectados e, obviamente, um número muito grande. Pelo menos na Irlanda, tinha vários alunos e vários colegas de jiu-jitsu que são poloneses, eles não são tão unidos quanto é o público brasileiro. Por exemplo, a Ana, sendo polonesa, eu não creio que outras nacionalidades sejam tão solidárias em termos de informação e de se ajudar como e de se disseminar como é os outros casos. A Holanda tem uma quantidade de expats muito grande, você abrir esse leque também vai acabar sendo imperativo em algum momento, né? Acho que ao longo do tempo vai vir. Primeiro eu quero que a Flex esteja completamente muito bem estruturada, né, com tudo muito bem bonitinho, rodando todos os nossos sistemas, né, que a gente sempre vai criando novos e tal. E aí a dúvida vai ser o quê? Crescer como, né? Em termos de melhorar serviços ou crescer em termos só de tamanho? Acho que é uma escolha de cada vez. Isso é um passo de cada vez mesmo. Bacana. Uma preocupação muito grande comigo, uma coisa que me incomoda muito, o mercado de aluguel aqui na Holanda. Eu fico muito incomodada porque assim, muita gente me procura. E dessas pessoas que me procuram, eu consigo ajudar 1, 2, 3%. Não é exagero essa porcentagem, né? Porque o mercado já era extremamente difícil e, de novo, assim, eu quero sempre que os clientes entendam que por que é tão difícil? Porque um apartamento, você tem no mínimo 100 pessoas querendo alugar aquele mesmo apartamento. Então, se você não tem todos aqueles documentos perfeitos, com salários altos, muitas vezes eu seleciono os clientes que a gente vai poder ajudar, porque senão o cliente vai ficar frustrado, eu vou ficar frustrada. Ainda assim, vira e mexe a gente pega um expatriado, mulher, ordem de preferência, mulher com salário alto, né, um salário de IT aqui, com o 30% ruling, sem pets, enfim, tem aquele perfil perfeito, que todo landlord gostaria de ter dentro de casa. Ainda assim, a gente às vezes tem que tentar 3, 4, 5 propriedades, fazendo overbiddings muitas vezes para conseguir uma propriedade para cliente. Isso 3, 4, 5 fazendo ofertas, que significando que a gente já conseguiu visitas, porque a gente tentou outros 50 que a gente não conseguiu visita, entendeu? Então, eu me sinto muito mal que eu tenho que rejeitar os clientes. Eu sempre procuro dar dicas, inclusive de parceiros que eu sei que tem outro tipo de portfólio, outro tipo de trabalho para ajudar. Mas eu quero dizer que só piorou, mas piorou assim de uma forma absurda, desde que foi aprovada uma lei em julho do ano passado, né? Todo mundo, basicamente, long story short, essa nova lei tornou completamente desinteressante para os proprietários, para investidor, continuar colocando propriedades para alugar. Então tá todo mundo vendendo. Aí, parêntese, vão falar, mas então tá bom para comprar. Não, é uma marolinha no mercado, esquece. Então estão vendendo. Não tem mais o que a gente não tá sem mercado de imóveis. Eu tive agora de aluguel. Tive na IM Expat Fair no final de semana passado. A gente estava lá expondo. Apareceu um colega meu, holandês, que trabalha só com aluguel. Eu falei, aí, Michel, não sei o que, legal te ver, como é que estão as coisas? Ele falou, horrível. Eu falei, você tá de brincadeira. Ele era, trabalhava a beça. Não, acabou pra mim, não tem mais. Estou aqui exatamente para ver outras áreas, porque para aluguel não dá mais para trabalhar só com aluguel. Entendeu? Então tá nesse nível, as pessoas têm que estar muito bem informadas antes de vir para a Holanda tentar a sorte. Quem chega aqui desinformado, falando, eu vou chegar lá e vou encontrar um lugar, acabou. Gisele, muitíssimo obrigado então pela entrevista. Espero, pessoal, aí que vocês que estejam no Brasil e principalmente os que estão aqui na Holanda na mesma procura que eu tenho certeza que vão ter se identificado
Muito obrigado pelas informações valiosas, por ter me recebido aqui. Obrigada a você.